dia, pelo colégio familiar, pois é nele que crescemos espiritualmente, é nele que enxugamos as lágrimas, é nele que perdoamos, que aprendemos a amar. Muitas vezes é o filho que levanta os pais, que vem como exemplo. Agradecemos a Jesus e pedimos também por aqueles que estão doentes no leito, por aqueles que ainda têm antipatia para conosco, que sejam abençoados, iluminados espiritualmente, materialmente, que possamos assim, a cada dia, dominarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, colocando na prática todos os ensinamentos que aqui buscamos. Graças a Deus, a Jesus, a espiritualidade boa e amiga, que assim seja. Espíritos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que, de além-túmulo, que acreditais ser ou nada, vós gritam, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Obrigado, Marisa. Esse texto é
E por que razão, então, nós devemos buscar o autoconhecimento, buscar sermos pensadores e não repetidores de ideias? Veja o que diz, por exemplo, o Livro dos Espíritos, questão 919. Como fazer para melhorar nossa vida e resistir aos arrastamentos do mal? O sábio da antiguidade diz: conhece a ti mesmo, autoconsciência. Jesus, o que ele falou? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O reino do céu está dentro de vós também. Vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Nós temos milhares de anos, então, de condicionamento que nós temos muito medo de questionar, muito medo de nos libertar, porque muitos questionadores foram perseguidos, mortos, massacrados. Mas se queremos nos libertar, o que nos prende, afinal de contas? Onde estão as algemas? Nós vivemos num país livre. A humanidade, através da ciência, ela se tornou um gigante no conhecimento do mundo exterior, desde o átomo até o universo. Mas uma frágil criança engatinhando naquilo que se refere a conhecer a nós mesmos, o autoconhecimento. Nós não temos, não fomos orientados nem educados para nos conhecer. Veja bem, por exemplo, nossos pais. O que os pais de vocês falaram sobre autoconhecimento, sobre conhece-te mesmo, sobre o que vocês são, o que nós somos verdadeiramente? Não ensinaram nada. Não os culpem, eles também não aprenderam, ninguém ensinou eles. O que a escola ensina? A escola pega as crianças, coloca todas dentro de uma sala, todas diferentes uma das outras, e ensina a mesma coisa. Satura a mente delas com informações que nem sempre serão úteis depois. A maioria não será. E aí o aluno levanta e pergunta: para que serve eu saber os afluentes norte do Rio Amazonas? Vai cair na prova e vai cair no vestibular, tu tem que saber. E depois, para que serve? Não serve para nada. Mas esse sistema de ensino, para vocês terem uma ideia, ele foi criado na Prússia em 1760, com o objetivo de adestrar soldados para a guerra. Então, o objetivo do ensino público gratuito e obrigatório, que é o que existe até hoje ainda, era o objetivo treinar as pessoas para a guerra, criar não pensadores, não questionadores, não autoconscientes, porque quem é autoconsciente questiona, criar soldados para a guerra. Na época da industrialização, da Revolução Industrial, os grandes mega empresários também tinham interesse em criar pessoas, em educar pessoas para serem bons empregados, obedientes e bons cumpridores de ordens. E hoje, o que acontece nas escolas? Se um aluno pergunta, ele é logo podado. Senta aí, fique quieto, não faz pergunta tola. Mas se ele é um espírito evoluído que veio com aquela gana de aprender, com aquele já está num nível maior e tem senso crítico, tem autoconhecimento, aí é preciso levar para o psiquiatra e dar Ritalina, palmatória química, para não incomodar, porque ele precisa se comportar na sala de aula. Quer dizer, isso é que me convence que não queremos formar pensadores, nem cidadãos livres. E, por exemplo, a religião. Eu quero fazer um parênteses. Quando eu falo da escola, não estou falando dos professores. Os professores, na sua grande maioria, são pessoas de bem, com
com princípios, valores que procuram infundir nas crianças valores de amor, paz, de justiça, altruísmo, caridade, e que naqueles que eles conseguem, o trabalho deles se torna mais importante, se a gente for ver bem, do que trabalho de psiquiatra e de juiz. Porque aqueles que aceitarem esses valores não precisam ser julgados pelo juiz e nem tratados pelos psiquiatras. Então, o trabalho deles é valorizado muito aquém daquilo que se merece. Vocês vejam, por exemplo, o trabalho do Zé Araújo. O Zé Araújo desvenda uma área do nosso universo interior interessantíssima. Suponha, por exemplo, que nas escolas as crianças recebessem orientação sobre qual é o grupo emocional que ela veio. Se ela é fazedor, se ela é emocional, ou se ela é racional. Que ela recebesse instruções sobre o seu grupo de inteligência, ela saber se ela é futurista, se ela é criativo, ou como ele chama agora, otimista. Imagine que as crianças tivessem esse conhecimento. Quanto esforço seria aproveitado no sentido deles fazerem na vida aquilo que vier para fazer, e não ficar tentando, gastando energia em coisas que não foi para isso que eles vieram, que não é a aptidão deles, que não é a potência emocional deles, é a fraqueza. E tem gente que está assim. Ou então imagina quanto conflito poderia ser evitado, né? Esse meu amigo aqui, ele é do grupo dos criativos, eu já sou, por exemplo, futurista, eu penso assim, ele já pensa assim. Somos diferentes, mas somos amigos. Diferente é só diferente, nenhum é melhor, nenhum outro pior. Quanto conflito poderia ser evitado? Utopia? Pode ser utopia, é o que não dá para fazer agora, mas não quer dizer que um dia não vai ter, né? Então tá. Mas nós vamos aqui para falar de reforma íntima. Muito já se falou, mas é muito difícil fazer reforma íntima sem autoconhecimento. Por isso que eu fiz essa. Como é que nós vamos reformar algo que nós não sabemos o que é, e reformar o quê? Eu quero ficar bom? Não diz nada, então. A psicologia clássica, até do Freud, até os anos de 1960, por aí, a gente estudava o id, o ego e o superego. Eram as dimensões do ser humano. Na década de 60 surgiu a psicologia transpessoal, que ela se preocupa com aquilo que tem além do ego, que é o Jung, o self, o espírito. E um grande difundidor da psicologia transpessoal foi o Pierre Weil, que fundou a Universidade Holística, que eu e minha mulher fizemos formação holística de base lá. Daí a gente tem uma base nesse estudo de psicologia transpessoal. Para a psicologia transpessoal, nós somos assim: uma dimensão física, uma dimensão racional, aquela que analisa, verifica, examina, aquela que a gente fazia teste de QI para ver o quociente de inteligência, era inteligência racional e intelectual, que é a medida. Uma outra dimensão emocional, que foi ignorada até os anos 90 e que teve maior, assim, que foi mais valorizada com o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e que basicamente, em poucas palavras, seria o seguinte: reconhecer as nossas emoções no momento que elas acontecem, como elas acontecem, e ter controle sobre elas. A gente fazia teste para entrar nas empresas, teste intelectual, quociente de inteligência, e depois brigava com o meio mundo porque não tinha inteligência emocional e era demitido. Então, mas a partir dos anos 90 começou isso aí. Melhorou nesse sentido. Bom,
Tem sociedades, religiões que dizem que nós somos deuses, que além da dimensão espiritual nós somos deuses, que tudo é Deus. Esses são os panteístas. Tudo é Deus, nós também somos deuses porque fazemos parte. A doutrina espírita considera que isso não é verdade, porque seria como se o quadro fosse parte do pintor, ou então que a escultura fosse parte do escultor, ou que a música fosse parte do compositor. Não é, a criação dele tem a essência dele naquela criação, mas não é ele, não faz parte dele. A criatura e a criação, então, são coisas separadas. Bom, além dessas dimensões aqui que nós analisamos, essas 4, gostaria de perguntar para vocês, quem são vocês? Gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Quando a gente faz, às vezes, numa reunião, num lugar onde as pessoas se encontram, a gente faz uma autoapresentação, daí a pessoa se apresenta. Quem sou eu? Cada um pensa, não eu, vocês. Quem são vocês? E se alguém quiser, por favor, por gentileza, diga quem acredita que é. Dentre vocês. Ninguém? Não faz mal. Mas então a gente normalmente diz assim, no meu caso, eu sou, o meu nome, Delcídio, sou casado, tenho 3 filhos, sou formado nisso, naquilo, trabalho nisso, moro em tal lugar. Tudo coisas que não sou eu. Isso tudo é um personagem. Isso tudo são papéis que nós representamos quando nascemos, mas que não somos nós. São papéis. Nós somos outra coisa muito diferente disso daí. Existe uma diferenciação entre personalidade e individualidade. Isso que a pessoa está descrevendo é a personalidade dela, mas não é a individualidade dela. O que é a individualidade, então? É aquele ser eterno, criado simples, ignorante e que vem num processo de aprendizado. Não é muito, eu não gosto muito da palavra aperfeiçoamento, porque não foi criado imperfeito, só foi criado simples e sem conhecimento. Vem aprendendo e que traz um patrimônio enciclopédico de informações, que traz a consciência, e na consciência está escrita a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem, na consciência. Não é nos livros sagrados, não é naquele livro que a pessoa anda com ele debaixo do braço e quer mostrar para você a palavra de Deus. Não é ali. É na consciência. Aquele livro serve só para quê? Para nos lembrar onde é que está escrito. Só para isso. E que traz também a nossa missão. O que nós estamos fazendo aqui? O que o personagem, que eu acho que sou eu, está fazendo aqui? Nessa existência, para que veio? Não foi por nada. Então, no Espírito, no eu verdadeiro, está escrito também a nossa missão. Então, se nós quisermos fazer reforma íntima, nós precisamos saber quem somos. Nós temos um eu falso, que é o personagem, temos um eu verdadeiro, que é nós. Como é que forma o eu falso? Quando nós nascemos, nós não temos consciência de nós mesmos. Nós vimos o outro. O pai, a mãe, principalmente na primeira mãe. E é comum a criança, quando está aprendendo a falar, se referir aos outros, a ele mesmo, aliás, na terceira pessoa. Joãozinho quer dormir, Joãozinho quer mamar, Joãozinho... Porque ele não tem consciência que ele é separado dos outros ainda. Quando a criança nasce, a psicologia clássica diz que a criança forma a personalidade. A psicologia transpessoal, ou o espiritismo, diz que a criança forma e revela a personalidade. Porque nem tudo que ela está adquirindo naquele momento, ela está formando naquele momento. Muita coisa ela trouxe de outras vidas. E isso é muito importante, porque, veja bem, a criança
recebe dos pais uma espécie de kit de sobrevivência no mundo social. Você vai fazer isso aqui, porque depois ela toma consciência dela mesma. A gente primeiro não tem, depois adquire consciência de nós mesmos como seres individuais. E daí nós recebemos dos pais um kit de sobrevivência. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é certo. Recebemos limites, regras. E essas regras é o reflexo dos outros. Então nós nos comportamos de forma a ter aprovação, apreciação dos demais. E criamos o personagem. E esse personagem é o ego. Esse personagem são papéis que nós vivemos em função dos outros. E não dirigidos pelo eu maior, que é o espírito que nós viemos. Agora a criança, ela pode encarnar, ela vem um espírito mais evoluído que os pais ou menos. Se ela vier mais evoluída que os pais, ela vai receber esse kit, mas não vai se identificar com o comportamento deles que ela não considera bons. Eu tenho um neto, não devia contar, né? Vou contar. Que o pai dele às vezes arruma umas desculpas farrapadas para as coisas lá, umas mentirinhas, e ele olha para o pai e diz assim: você está mentindo, não se deve mentir. Pirralhozinho, desse tamanho. E outras coisas também, às vezes ele faz umas brincadeiras assim meio boba, ele diz: depois a criança sou eu, bem sério. Quer dizer, ele não se identifica com aqueles comportamentos do pai, que não são, porque ele é um espírito que já veio com uma outra compreensão, com autoconhecimento, com senso crítico, pensante. É isso que nós tentamos nos tornar ser, né? Agora veja que coisa interessante. Quando vem com menos evolução que os pais, daí a gente se identifica com os comportamentos ruins dos pais e vai repetir. Por exemplo, pai violento. A criança veio com um comportamento menor que o do pai, um estado evolutivo menor que o dos pais. Ela vai replicar isso, vai ser violento também, ela vai modelar, vai copiar. E isso é uma coisa interessante para a gente saber, porque acaba com a vitimização, né? Que a gente diz assim: ah, mas eu sou complicado assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque por falta de evolução sua. Se você, quando encarnou, tivesse uma evolução maior, você não modelava nada disso. Não é culpa dos seus pais, é culpa sua mesmo, de outras vidas. Não adianta culpar os pais. Bom, então o eu verdadeiro é o espírito, aquele que traz a lei de Deus, a consciência. Há uma pergunta que eu faço para vocês: quem é que está com as rédeas da vossa vida na mão? Quem que está gerindo o conglomerado, a empresa psíquica, o físico, racional, emocional, espiritual? Quem está na direção? É o eu verdadeiro ou é o outro? O eu verdadeiro sabe da nossa missão, sabe da nossa... tem informações de muitas vidas gravadas nele e tem a lei de Deus. Mas, normalmente, na nossa sociedade, porque nós não temos consciência de nós mesmos, não sabemos dessas coisas, quem dirige é o eu falso, o ego. E a mídia, ela tem uma necessidade imensa que seja o eu falso que dirige, sabe por quê? Porque ela vai te induzir a tomar decisões para satisfazer as necessidades imediatas, superficiais, e vai ficar nisso. Então, em vez de ser os valores e princípios que dirigem a sua vida, que estão lá no eu verdadeiro, são necessidades imediatas, são apelos do ego, do egoísmo, que é onde tem todas essas nossas, da vaidade, onde estão todas essas imperfeições, é no ego. Então eles dizem para você: ah, mas se você comprar aquele tênis de marca, daí sim você vai ser feliz. Daí você trabalha, compra, mas daí não é.
Não, mas se você comprar aquele carro, aquela casa, e vai, você vai, e nunca chega lá. Mas eles te vendem tudo o que eles fazem. Então a mídia trabalha com a nossa fraqueza, com a nossa falta de autoconhecimento. Então quando eu disse para vocês que a sociedade não está interessada que sejamos sábios, autoconscientes, é isso. Não está mesmo. Porque ela lucra com isso. Bom, o que fazer então? Então, para colocar o eu verdadeiro como gestor da nossa empresa psíquica, simples, né? Já resolveu tudo, mas não é fácil. Leva anos. O ego está instalado ali, nós temos uma série de hábitos comportamentais autodestrutivos já instalados, que se repete e é muito complicado para nos livrarmos dele. E daí o Santo Agostinho, não é o Santo Agostinho, o Allan Kardec perguntou para os espíritos: entendemos a sabedoria dessa máxima de conhece a si mesmo, mas a dificuldade está justamente aí, como fazer para nos conhecermos a nós mesmos? Daí vem aquele texto do Santo Agostinho, que você já conhece, mas que eu vou comentar um pouquinho, porque tem alguns aspectos interessantes. Vocês vejam que todas as recomendações do Santo Agostinho são dirigidas para a nossa razão, para a nossa lógica. Porque se nós fizermos uma autoverificação lógica, com muita sinceridade, com bastante sensibilidade, com profunda sensibilidade, nós vamos fazer uma verificação honesta de nós mesmos. E se nós tivermos identificarmos as nossas imperfeições, nós podemos agir nelas para vencê-las. De outra forma não seria possível. Então a recomendação do Santo Agostinho, às vezes a gente lê assim meio, mas olha bem, verifica se você agiu de acordo com a vontade de Deus, examina se você fez todo o bem que podia, se não deixou, e verifica, examina, analisa, compara, tudo mensagem dirigida à nossa razão. Deixa eu ver como é que eu estou. Bom, isso então é uma forma de nós tirarmos o ego do governo e colocarmos o nosso eu verdadeiro, para ajudar. Uma outra forma é nós aproveitarmos os personal trainers dessa encarnação. Aqueles que nós achamos que são os nossos obsessores, os nossos desafetos, não são. São os nossos benfeitores. Porque eles despertam em nós aquilo que está mal resolvido. O egoísmo desse cara me deixa uma arara, eu não aguento. Tem alguma coisa mal resolvida dentro de mim em relação ao egoísmo. A arrogância daquele ali, meu Deus, esse cara é um arrogante, me dá uma... Tem alguma coisa mal resolvida dentro de mim sobre a arrogância. Então, as pessoas que nos causam, que nos deixam irritadas, que nos causam angústia, que essas pessoas são os nossos benfeitores, não são os obsessores. Esses aí nos mostram aquilo que está mal resolvido dentro de nós. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação assim em relação ao egoísmo, eu posso procurar que existe alguma coisa, pode não ser dessa vida, posso ter trazido uma outra, mas tem lá em mim alguma coisa mal resolvida em relação ao egoísmo, o outro está me mostrando. Porque ele não projeta em cima de mim egoísmo. Ele se comporta lá de forma egoísta e a reação nasce de dentro de mim. É lá que está a reação. Eu posso, por exemplo, praticar o altruísmo. E como é que pratica o altruísmo? A caridade é o altruísmo colocado em prática. Se a arrogância me deixa assim, me deixa possesso, eu posso praticar a humildade, porque a arrogância é um aspecto do orgulho. E a humildade, não vamos fazer confusão, humildade não é ser subserviente e nem praticar autoanulação.
eu não sirvo para nada, nada disso. Humildade é nós termos a exata noção da nossa grandeza e das nossas limitações. E a consciência de que somos espírito em processo de crescimento e que os outros também são. E que se estamos mais à frente ou mais atrás na caminhada, não tem muita importância, já que todos estão caminhando para o mesmo lugar. Uma outra coisa interessante para a gente, terceiro maneira da gente enfraquecer o ego e fortalecer o eu, é se livrar do apego. Nós vivemos num mundo em que tudo é transitório. Nada, a única coisa permanente é mudança. Nada é permanente. E nós nos apegamos às coisas que não são permanentes e sofremos. Sofremos quando perdemos e sofremos com o medo de perdê-las. Começamos a sofrer muito antes. O medo de perder as coisas que não são permanentes, que nós sabemos que não são, nos faz sofrer. E o sofrimento cria estresse, o estresse cria ansiedade, angústia, que são emoções perturbadoras que nos prendem, que nos tiram a paz de espírito. Joana de Ângeles. A gente costuma ouvir nas casas espíritas das pessoas, dos palestrantes, que nós temos o que merecemos e estamos no lugar que merecemos. A Joana de Ângeles diz que não. Nós temos o que precisamos e estamos no lugar que precisamos. Para quê? Para cumprir a missão que está lá no eu verdadeiro. Quando nós vamos para cá, nós vamos com uma missão de evolução, de aperfeiçoamento, e ela está escrita lá no eu verdadeiro, e nós recebemos aqui aquilo que precisamos para cumprir aquela missão. Às vezes não é o que queremos, e geralmente não é o que o ego quer, que o personagem quer. É o que o eu verdadeiro precisa. Uma das instituições mais bem-sucedidas do planeta em termos de conseguir resultado são os Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos, eles têm 12 passos, 12 princípios, que nós não vamos discutir os 12, senão iria até às 9 horas. Mas dá para discutir 3. Primeiro princípio, a pessoa vai lá na frente e diz assim: eu sou alcoólatra. Assume a imperfeição, encara a sombra, abraça a humanidade, não foge dela. Primeira condição para nós podermos dizer: eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou. Encara a sombra. O Santo Agostinho ensinou a descobrir, os nossos personal trainers também assim descobrir. Abraça a humanidade, nós somos humanos, não somos perfeitos. Segundo princípio, não posso me livrar dessa imperfeição sozinho. Preciso da ajuda de vocês e da ajuda de Deus. Terceiro princípio, não vou beber hoje. Porque se ele prometer que não vai beber mais pro resto da vida, vai ser uma promessa tão difícil de cumprir que nem ele mesmo acredita. Então, não vou ser egoísta hoje. Vou tratar as pessoas com respeito hoje, não vou ser arrogante hoje. Nós podemos prometer isso. Não precisamos prometer para a vida toda, para hoje, no outro dia de novo, e assim vai indo. Então tá, sem orgulho, sem vergonha, com humildade, sem medo e sem culpa, é reforma íntima sem martirização. Precisamos se encher de culpa, chorar também. Não adianta nada nós fazermos reforma íntima de fachada externa, mudar a voz, inclinar a cabeça, agora eu sou espírita, sou bonzinho. Não adianta nada isso. O negócio é interno, é no cerne do nosso ser. É colocar o eu verdadeiro no lugar dele como gestor do intelecto e das emoções. O resto tudo se acerta. O que complica é que o ego comanda.
E se Ele comanda, Ele nos coloca em situações de sofrimento, porque é só satisfação imediata e superficial. Bom, infelizmente, eu tinha preparado aqui 7 passos para tirar o ego do poder e colocar o eu maior. Mas numa outra oportunidade, talvez numa outra coisa, porque o assunto é muito extenso. Se vocês pensarem bem, a reforma íntima tem a ver com o objetivo da doutrina espírita, que é o autoaperfeiçoamento, que é a evolução. Então é um estudo de muita responsabilidade. E eu espero ter passado para vocês alguma coisa que seja útil para vocês realizarem um processo de vocês, de se tornarem sábios, livres, saudáveis e felizes. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos vocês e agradecemos o palestrante pela ótima palestra e agora pedimos a ele que faça a oração final. Deus do nosso coração, da nossa compreensão, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, prometemos que vamos nos livrar das nossas imperfeições, um pouco de cada vez, e pedimos ajuda para que consigamos e que alcancemos o autoaperfeiçoamento, a evolução, para que nos orienta a doutrina espírita. E seguindo a orientação do Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos, chegaremos a bom termo com esse nosso objetivo. Se for da vontade do Pai, assim seja.